No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. O velho se foi ontem, às 8 horas da manhã, com a lua nova no céu, enquanto o vinho doce do seu jardim brotava no piau. Em sua terra natal, uma pequena vila chamada Vale Verde, em Minas Gerais, ele era lembrado como um homem sábio, forte e dedicado ao bem de seus vizinhos. Seu nome era Mateus Ferreira, e seu sobrenome ressonava na região desde o século XVIII, quando a família se estabeleceu lá, em terras férteis e abundantes. Era filho de um humilde padeiro e uma mãe que cultivava flores nas janelas da casa. Sua infância foi marcada pela dificuldade e o trabalho duro, mas também pelo amor e dedicação dos seus progenitores. Ele aprendeu a valorizar a vida simples, a qualidade do pão fresco, da terra fértil e da bondade humana. Em sua juventude, foi para a capital estadual em busca de estudos e melhores oportunidades. Ele se tornou um célebre médico agrônomo, cuja habilidade em combater doenças das plantas transformou-o em um verdadeiro mestre da agricultura. Ao longo de 50 anos de carreira, salvou inúmeros cultivos e ajudou milhares de fazendeiros a prosperarem. Seu nome foi citado no telejornal da Globo, e em 2015 recebeu a Ordem do Mérito Cultural por sua dedicação inquebrantável à agricultura brasileira. Mas além de um médico agrônomo, Mateus era também um apaixonado por vinhos, e em seu terceiro casamento encontrou a paciência e o amor que sempre procurara. Com sua esposa Isabel, construiu uma vitivinicultura de sucesso, cujos frutos deliciavam os paladar dos mais variados paladares. Seu vinho era tão conhecido que, em 2007, recebeu o Prêmio Machado de Assis pelo melhor produto agrícola do ano. Mas a vida não é sempre rosa, e em 2018, Isabel perdeu a batalha contra o câncer. A tristeza desta tragédia foi tanta que Mateus pensou abandonar a vida e o trabalho que tanto amava. Mas Isabel havia deixado uma mensagem para ele: cuidando da terra é cuidar do meu legado, cuide dela. E assim, com tantas lacrimejas nos olhos, Mateus retomou a sua missão e continuou a cuidar da natureza. Aos sábados, era comum ver Mateus na rádio, no programa Gente que Faz, falando sobre suas experiências e dando conselhos para os ouvintes. Era um homem de palavras sagaces e aconselhava com carinho a todos que o pediam. Em 2019, foi homenageado como Médico do Povo pela Federação Médica Brasileira por seu trabalho inovador na área da agricultura brasileira. Aos domingos, ele passava horas no ateliê, cuidando de sua coleção de selos e escrevendo poemas sobre suas plantas e os mistérios do campo. Ao pio, o velho vinho artesanal brotava de seus olhos em um olhar intensamente apaixonado por seu ofício. Sua casa, com o cheiro do café forte no copo de vidro grosso, era um refúgio para todos que o visitavam. Na morte, Mateus Ferreira foi lembrado como um homem sábio e dedicado à terra. No entanto, a sua ausência foi sentida profundamente na vida de seus amigos, colegas e familiares. O rádio Gente que Faz o homenageou com uma matéria especial, e no Museu Municipal, inauguraram uma exposição em sua memória. Mas ele será lembrado sempre pela planta que ele ajudou a crescer, pela terra que cuidou e pelo vinho que fez brotar das suas raízes. E é com essa imagem que nós o faremos lembrar, como um homem que ajudou a transformar o mundo em uma flor, cujo fruto é tão doce como seu nome, Mateus Ferreira. Ela nasceu no pequeno povoado de Nova Aurora, em Minas Gerais, onde a natureza e a simplicidade da vida marcaram sua infância. Filha de humildes lavradores, aprendeu desde cedo o valor do trabalho e a importância da educação. Maria Helena foi uma mulher incansável e dedicada ao seu povo, consagrando sua vida à causa da saúde e da cultura. Formou-se em medicina na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde se destacou por seu carisma e sua capacidade de escutar as necessidades do paciente. Ao longo dos anos, dedicou-se ao atendimento das comunidades mais carentes,
como médica de posto de saúde em diversas regiões do Brasil. Em 2010, recebeu a Medalha da Inconfidência por sua bravura e compromisso com o povo brasileiro. Além disso, Maria Helena era uma apaixonada pela cultura e pelo ensino. Em 2005, fundou uma escola de música e literatura em sua cidade natal, onde trabalhou incessantemente como professora por muitos anos. Hoje, a instituição leva seu nome e continua a educar gerações novas. Sofrendo uma tragédia pessoal em 1982, com o falecimento de seu marido em um acidente de ônibus, Maria Helena se aferrou à vida e continuou em frente com força e determinação. Em sua casa sempre havia toalhas de crochê sobre a mesa, pote de goiabada na despensa e vasos de orquídeas na janela, símbolo da força e resiliência que ela personificava. No entanto, foi em 2017 que sofreu sua maior tragédia, com a perda da visão após um acidente vasular. A partir daí, dedicou-se ainda mais ao ensino de literatura e música, compartilhando suas experiências e conquistas com seus alunos em uma escola que se transformou num lar para muitos. Maria Helena sempre foi lembrada como uma mulher sábia, humilde e carinhosa. Ao longo de sua vida, recebeu inúmeras homenagens, entre elas a Ordem do Mérito Cultural em 2018 e o título de cidadã honorária da cidade de Nova Aurora. Seu legado continua vivo no coração de todos que tiveram a sorte de conhecê-la. Ao amanhecer de ontem, Maria Helena despediu-se dessa vida com a mesma sabedoria e força que marcou toda sua trajetória. Sua casa sempre resplandecia com o cheiro de ervas secas na prateleira, cadeiras velhas em um ângulo ímparo e um violão esquecido no cantinho do quarto. E hoje, ela é lembrada como a mulher que ensinou que a vida é mais do que apenas o que vemos. Ela foi, e sempre será, a flor que resiste às tempestades. O sol nasce sobre a cidade do Salvador, iluminando os telhados de tijolos vermelhos e as mãos de um menino que sonha com música. Aquele pequeno Gilberto, cujo nome reverberava entre os corais da igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Milagres, tinha olhos de azul turquesa, como o mar de sua terra, e um coração cheio de canções. Crescendo na vibrante baiana, Gilberto vivenciou a rica mistura de ritmos que marcaram a história da música brasileira, do samba dos blocos afros, ao forró das sertões, passando pela bossa nova das tardes cariocas. Criança precoce, desbravava as ruas em busca de inspiração e descobria nas vozes dos vendedores ambulantes e nos ritmos do maracatu a chave para suas composições futuras. Em plena jovem guarda, Gilberto surgiu como uma das maiores promessas da música popular brasileira. Sua voz, única e envolvente, desafiou as fronteiras do pop, misturando samba, bossa nova e psicodélia em um estilo que se tornaria conhecido como tropicalismo. Ondulatórios ritmos quebravam os moldes, enquanto suas letras falavam de amor, liberdade e revolução. Ao longo da década de 70, Gilberto viajou pelos mares e continentes, levando o sabor brasileiro para lugares distantes. Reggae, funk caribenho, soul americano, tudo passava pelo seu violão e se tornava uma fusão inconfundível. A cada corda tocada, a cultura mundial se aproximava daquela música que nasceu do chão da sua terra natal. E, como ele, aquele mundo de Salvador, da Bahia, era um encanto vibrante, um coral de ritmos e cores que enlouqueciam as fibras do pequeno Gilberto, cujo nome carregava a promessa de um destino marcado pelos sons. A vida no seio da família Gil era como um poema em constante movimento, onde os olhares ávidos e as mãos trabalhadoras eram paladins de uma simplicidade que abastecia o coração com afeto e respeito pelos valores eternos. E no meio daquela sagrada confusão, Gilberto nasceu, como um poema inacabado, ainda suspenso na corda do destino. Aquele menino, com olhos grandes e cabelos escuros, vivia em meio às risadas dos mercados, ao canto das igrejas, a dourada riqueza da cultura nordestina que o envolvia como um abraço protector. Aliás, era aquele mesmo mundo, aquela terra de sonhos e encantos, que cultivou em Gilberto o amor pela música e o desejo de transformar as ondas do mar em notas de acordeão. Quando o menino tocava seu primeiro instrumento, já era como se a mão tivesse uma vida própria, com sinais secretos, místicos, que escapavam das cordas e voavam às alturas da imaginação. Nesse acordeão, Gilberto encontrou seu ídolo, sua inspiradora aliança, a chave para desbloquear o segredo do universo, de construir um mundo de sons e silêncios que cantavam ao coração da humanidade.
E então surgiu a música, como uma onda de vida, um mar de ritmos que se fundiam em sua alma, transformando-se em um poema vivo, um hino à existência, numa celebração do ser e do estar, naquele Brasil feito de samba e pagode, de bossa e MPB. E Gilberto, ele, era apenas o coroador deste tesouro, a voz que anunciava um novo tempo, uma nova era de amor e liberdade, onde tudo se transformava em música, e a vida era uma festa eterna. E agora, olhando para trás, é como se o tempo se desfizesse, se dissolvesse nas ondas do mar, na beleza da memória que nos abraça com a força de um abraço, e nos dá um suspiro de alvorada, de esperança, de amor infinito. Aquela vida, aquelas horas, aqueles momentos, tão presentes, tão vibrantes, tão cheios de vida e sonhos, são como um poema que nunca termina, que se transforma em canção, numa música eterna que canta a história de Gilberto Gil, o filho do Brasil, o músico, o poeta, o santo da música brasileira. A juventude de Gilberto Gil, aquele período dourado marcado por sonhos de crescimento e evolução, foi palco da consagração de um verdadeiro gênio musical brasileiro. Cercado pela energia inabalável do Brasil dos anos 60, ele se imerso nos estudos musicais com fervor. A música brasileira era sua mãe e os seus mestres as suas deuses. Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Bola Sete e Pixinguinha, entre outros. Gilberto se tornou um discípulo entregue, absorvendo cada nota que caiu dos céus da sua terra, imbuindo-se do espírito das batidas brasileiras. O ambiente artístico efervescente daquele tempo era como um elixir para o seu cérebro criativo. As ruas de São Paulo e Rio de Janeiro viviam em puro fervor artístico, vibrando com a música e a poesia que brotavam dos corações dos brasileiros. Ele participava de festivais estudantis, esse palco que acolhia as primeiras composições do seu talento, onde suas canções ganhavam destaque e prestígio. Nesses festivais, Gilberto enfrentou desafios políticos e sociais que moldaram sua visão crítica e sua poesia engajada. A vida artística não era apenas um caminho, mas uma batalha que exigia forte determinação. E Gilberto, com a ajuda do apoio de amigos e parceiros artísticos, conseguiu consolidar sua identidade como músico, transformando-se em alguém incontornável no panorama musical brasileiro. A música brasileira é um mundo rico, complicado, cheio de matizes que só o olhar do coração pode ver. Gilberto Gil viu essas cores e transformou-as em melodias que fazem vibrar o coração dos brasileiros. E essa é a sua herança. A vida de Gilberto Gil é uma canção inacabada, cujo refrão resuma o arco do seu destino: amadurecer em harmonia com as mudanças, abraçar os desafios e encontrar na música a alquimia perfeita para transmutar sofrimentos em vitórias. Nesta narrativa, ele é o herói, a musa e o coro, um todo que vibra em consonância com as cordas do Brasil. O sol de Pernambuco iluminou os primeiros raios da sua carreira, onde a juventude se fundia com a inocência em canto vibrante e letras que capturam o fervor da terra. Aqui, Gilberto Gil descobriu-se, enquanto o país despertava para os sons do bossa nova e desafiava as fronteiras musicais. São os anos de ouro, pórticos de um futuro cheio de promessas que ele viria a sintonizar em ritmos que se transformam no alvo das estrelas celestes. Naquele abraço, tudo é possível, e Gilberto Gil abraça o mundo inteiro, tocando suas cordas em harmonia com o mar, a lua e a gente que se transforma no samba da vida. Aquele abraço é um olhar para o futuro, uma promessa que se concretiza no amanhecer tropicalista, onde o amor se funde ao canto livre e o fim de semana se estende por dias inteiros de sol e saudades. A refazenda é o sossego da alma, um lembrete de que tudo pode ser reconstruído em harmonia com a natureza, a arte e o amor. E Gilberto Gil faz disso uma realidade, construindo pontes entre a música, a política e a cultura. Ele é um artista múltiplo, uma espécie de alquimista que transmuta as chamas do desejo em vitórias, transformando o exílio em uma fonte de inspiração. Ele foi desterrado, mas a sua voz continua ressonando nos cantos da liberdade, saindo das rádios e se espalhando pela internet. Ele levou o Brasil para o mundo e o mundo para o Brasil, uma terra onde a música é um rio que não se esgota e os ritmos são as estrelas que guiam nossa jornada. E agora, com títulos honorários de universidades do mundo todo, Gilberto Gil continua desbancando o medo, desafiando as barreiras e abrindo caminhos para outros artistas. Ele é um líder cultural, um profeta que inspira esperança em um mundo que muitas vezes se mostra cego às belas artes da vida. A música de Gilberto Gil é uma canção viva, uma confissão e uma memória que continua a cantar,
mesmo quando o sol se pôr e os olhos se fecham. Ele é o guardião das tradições brasileiras, um místico que sintetiza as cordas do amor, da liberdade e da criatividade em cada um de seus clássicos. E assim, a vida de Gilberto Gil continua sendo uma canção inacabada, cujo refrão se transforma em um hino à vitalidade, à liberdade e à força da arte. Ele é o sol de Pernambuco, o mar que nos abraça, a lua que nos ilumina e a voz do Brasil que nos inspira a acreditar que tudo é possível, desde que cantemos com coração aberto e alma desbravadora. Em um cenário pitoresco de Salvador, nasceu uma espécie de gênio que marcaria para sempre a história da música brasileira, o ilustre Gilberto Gil. O destino esculpiu sua alma com as matizes mais diversas e vibrantes do Nordeste, dando-lhe um sabor único que se misturou às notas de suas composições. A vida de Gilberto Gil é uma história de coragem, de ousadia e de amor por um sonho. A cada corda tocada em seu violão, a cada verso cantado, ele desafiava as barreiras do tempo e da convenção, abrindo caminhos para que a música brasileira pudesse dialogar com o mundo sem perder sua essência. Ele ensina que a liberdade de expressão não é apenas um direito, mas uma necessidade para que as almas sejam desvendadas e as espécies sejam criadas. E ele faz isso com uma generosidade que move o coração e encanta os ouvidos. A voz de Gilberto Gil é a voz do Brasil, ressonando nos corações das pessoas como a música de um futebol que venceu mundiais. E sua mensagem de respeito, diversidade e ao amor pelos seus irmãos é o legado que ele nos deixa, uma espécie de testamento artístico e humano que nos encanta e inspira. Como um símbolo de resistência, inovação e amor à terra natal, Gilberto Gil vive na memória como um astro brilhante do céu cultural brasileiro. Sua música é a melodia dos nossos sonhos, e sua vida é a prova de que, mesmo nas tempestades mais difíceis, é possível seguir os caminhos da liberdade e da criatividade. Em cada nota de uma guitarra tocada com paixão, em cada palavra cantada com alegria, Gilberto Gil ensina que a música é um ofércio à vida, uma celebração do espírito humano e uma festa da diversidade. E sua herança viva nos lembra de sempre que o Brasil é um país dos sonhos, onde as músicas nascem das raízes e florescem para o mundo.